Fala pessoal, Alexandre Silva aqui e nesse vídeo eu quero te ensinar como instalar o Debian sem interface gráfica para quando você quer instalar o Debian para uso em servidores, onde não precisa de nenhuma interface gráfica. Então eu vou te ensinar a instalar de forma correta um Debian para ser aplicado em servidores. Vamos lá. Bem, então vamos começar a instalação. Aqui eu estou partindo pelo pressuposto que você conectou esse servidor em uma rede que tenha internet, tá? E tenha um DHCP para fornecer IP para este servidor. Porque eu estou usando a ISO NetInst, a versão da ISO NetInst do Debian, tá? Que para eu fazer a instalação do Debian eu preciso de internet. Se você não sabe o que significa essa ISO, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo, um vídeo chamado como fazer o download do Debian corretamente, e aí eu explico sobre essa ISO NetInst e como usá-la e tal, e por que eu estou usando ela aqui. Você vai entender por que eu estou usando, ok? Então, você tem internet, você está conectado numa rede que tem a DHCP, ok? Então, eu vou, partindo então para esse pressuposto que você tem isso, então eu vou escolher a segunda opção aqui e vou dar um Enter. Bom, agora eu vou escolher aqui o idioma, né, português Brasil, território Brasil, e o teclado você vai escolher de acordo com o seu caso. No meu caso aqui, português brasileiro. Agora ele está carregando os componentes que ele precisa para fazer a instalação. Ele está pegando algumas coisas que está jogando para a memória, né, do servidor para prosseguir com a instalação. Agora ele está configurando a rede via DHCP, e agora você tem que definir o nome para esse servidor, tá bom? Para esse host. Eu vou colocar aqui o nome de Debian 12, tá? Já está o Debian ali, eu vou colocar só 12. Vou dar um Enter aqui. O nome do domínio, você pode deixar em branco. Isso aqui não tem nenhuma relevância agora, tá? Então, pode deixar em branco. E você vai definir uma senha para o root. Root, que é o root? É o super usuário. É aquele que tem privilégio administrativo no seu Debian. Agora eu preciso criar um usuário que não seja root. Vou colocar aqui, Alexandre, e vou definir uma senha. Agora ele pergunta o fuso horário, né? Em qual região que você vai querer o horário. Eu vou colocar aqui São Paulo. Eu estou no Sudeste. Antes, deixa eu te falar como você pode ajudar esse canal. Você pode ajudar esse canal dando like nos vídeos que você vê, compartilhando com os amigos os vídeos que você acha que vai ser útil para os seus amigos. E também você vai ajudar esse canal se você se inscrever nesse canal. Dessa forma você está fazendo algo que é gratuito, que não vai te custar nada, mas que para nós é de suma importância para que possamos continuar criando conteúdo que possa ser útil para você. Então, não esqueça de usar uma dessas formas para ajudar esse canal. Vamos continuar o conteúdo. Bom, aqui nessa instalação, eu vou fazer uma instalação, um particionamento simples, tá? Como se você tivesse um disco só no seu servidor e não vai ser RAID, não vai ter LVM, nada. Então, é uma instalação simples, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui, então, o assistido, usar o disco inteiro, tá? Ele me mostrou, então, qual disco que eu tenho, né, que é o único disco que eu tenho no servidor. E aí ele me dá algumas sugestões de particionamento aqui. Todos os arquivos em uma partição. Então, ele vai pegar tudo que tem, todo o seu servidor vai instalar em uma partição só, tá? Na verdade, duas partições, porque o Linux tem que ter uma partição mínima, duas partições mínimas. A partição por barra, que é mais ou menos como fosse o C2 ponto do Linux, e uma partição para swap, que é a memória de troca, tá? Essa memória é uma memória auxiliar para quando que você não tenha memória RAM, o sistema não congele, então ele vai usar essa memória swap, essa memória de troca, tá? Se eu escolher a primeira opção, ele vai então fazer esse arranjo, barra e swap, ok? Mas eu posso também colocar o diretório home separado. O diretório home é um diretório em que você
vai colocar, por exemplo, o home como a pasta user lá no Windows, tá? Que fica armazenado todos os perfis dos usuários que estão usando o Windows. O home é isso, é o diretório pessoal de cada usuário. Como é para servidor, na verdade quem vai administrar o servidor vai ser o usuário root, então, no caso, não é uma ideia interessante colocar o home separado, tá? E você tem a opção aqui de ele colocar partições home, var, tmpage separada. Nesse caso aqui, ele tá separando o diretório var, que tem arquivos voláteis, né? Spool de impressão, cache de caches. Ele vai separar o diretório temp, que é o dos arquivos temporários. Ele vai deixar no diretório separado, tá? Então, nesse caso aqui, como eu disse, nós estamos fazendo uma instalação simples do Debian, tá? Então, eu vou mandar ele colocar tudo numa mesma partição. Subentendendo que é barra, né? Barra, e outra partição será swap, tá bom? Então, eu vou optar por essa opção aqui. Mas você também pode voltar aqui, tá? E voltar novamente. E também usar o método manual para fazer esse particionamento, tá? Mas lembrando sempre que o Linux tem que ter duas partições, mínima. Uma para barra e outra para swap, ok? E a swap tem que ter o mesmo tanto, o tamanho da partição tem que ser o mesmo tanto de memória que você tem RAM, ou o ideal, o dobro, tá bom? O mínimo, o mesmo tanto de memória. Se você tem 32 GB de memória, você vai colocar uma swap de 32 GB. Se você tem, no mínimo, né? Agora, o ideal é que fosse o dobro, 64 GB, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu falei, eu vou usar o disco inteiro, né? E vou mandar ele pegar e colocar tudo na mesma partição. Então, você pode observar que ele criou uma primária e uma lógica. A primária, ele colocou o diretório var, e a lógica, ele colocou a swap. Lembrando que a swap, como eu tenho aqui, né, nessa máquina virtual que eu estou usando para simular isso aqui, eu coloquei apenas 1 GB de RAM nessa máquina virtual, ele colocou lá 1 GB de RAM na swap, ok? E é assim que ele vai entregar para você, tá bom? E aí, feito isso, eu vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele fala que vai ser apagado, total, escrever mudanças no disco, sim. Então, nessa fase, agora ele está instalando um sistema básico, ok? Bom, agora ele pergunta se você quer inserir mais alguma mídia adicional para continuar a instalação. Não é o nosso caso. Então, nós vamos falar que não. Agora nós vamos configurar o gerenciador de pacote. O gerenciador de pacote é o sistema que faz a instalação dos programas dentro do seu Linux, dentro do seu servidor com Debian, tá bom? Então, eu preciso apontar para ele em qual país que eu quero que ele aponte para ele baixar, para qual país que eu quero que ele busque esse pacote, tá? Os repositórios de qual país, ok? No caso aqui, eu vou usar aqui o repositório dos Estados Unidos, tá? Eu prefiro usar porque na minha experiência, eu tenho menos erros com esse repositório, tá bom? Eu vou usar aqui o primeiro ali, tá? O deb.debian.org. Se eu tiver algum proxy na minha rede, aqui eu passo as informações de proxy, mas eu não aconselho você fazer a instalação na internet que tenha proxy, tá? Você tem que instalar uma internet que seja NAT pura mesmo, uma internet sem proxy, tá bom? Então, aqui eu vou só dar Enter. Aqui eu não tenho proxy. Agora, tudo que ele não tem no CD, ele vai pegar e vai buscar na internet, vai completar, então, para ele continuar a instalação, tá? Bom, agora ele está perguntando aqui se você quer fornecer informações de uso de pacotes que você usa no seu Debian, para que eles possam, então, em uma próxima versão, ou continuar usando fornecendo aquele pacote, ou removendo ele da distribuição, tá? Aqui, no caso, você fica a seu critério. Eu vou falar aqui, sim, para contribuir com o pessoal da comunidade.
Bom, agora aqui, como eu quero instalar em um servidor, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ambiente de área de trabalho Debian, eu vou apertar espaço e vou desmarcar. Eu vou desmarcar Gnome. Eu vou deixar só utilitários do sistema padrão, tá? E caso eu queira fazer acesso remoto no meu servidor, eu vou marcar servidor SSH. Tá bom? Aqui nesse caso, ele vai instalar sem interface gráfica. Agora aqui ele quer que você instale o gerenciador de boot. E ele pergunta se você quer instalar. Só se você não instalar, o seu sistema não inicia. Então por que ele dá a opção de você escolher não? É porque não existe só um gerenciador de boot no Linux. Não existe só o Groove, existe outros gerenciadores de boot. Então, ele pensa que talvez ele dá a opção para usuários avançados caso queira instalar outros gerenciadores de boot. No nosso caso aqui, não vamos falar que sim, ok? Beleza, agora eu tenho que informar para ele qual disco que eu quero instalar esse gerenciador de boot. No caso aqui, eu tenho só um, né, o de baixo aqui. Eu vou escolher então o de baixo e pressionar Enter. Perfeito, instalação completa. Né? Agora a gente vai dar um Enter para ele continuar, reiniciar o sistema e nos dar o servidor prontamente instalado. Ok, perfeito, o Debian foi instalado. Podemos logar como root aqui e a senha que nós definimos. Muito bem, temos o sistema instalado. Agora eu quero te mostrar o meu mapa mental Linux, que é a maneira mais fácil de você ter acesso aos comandos Linux de uma forma rápida, tá? Vou te mostrar como ele funciona. Bom, ele funciona da seguinte forma, ele é dividido por tópicos. Então eu quero, por exemplo, fazer gestão de diretório. Então eu vou clicar aqui, ó, tem aqui gestão de diretório, eu vou clicar aqui, e ele vai me dar aqui, ó, você quer fazer o quê na gestão de diretório? Eu quero navegar para o diretório. Vai clicar aqui, ele vai te dar o comando já com exemplo aqui para você já executar na hora. Ah, eu quero criar diretório, não tem problema, tá aqui, ó, mkd com "-p" para criar diretório e subdiretório. Aí eu quero copiar diretório. Ele vai te dar aqui as opções, copiar o diretório recursivamente, interativamente. Você quer renomear o diretório. Tem aqui pronto para você já usar, ok? Vamos lá, um ponto tópico. Você quer trabalhar com caracteres coringa. Ele vai te dar aqui, ó, as opções e as formas, os exemplos de você trabalhar com caractere coringa. Ah, você quer fazer download via terminal. Você quer fazer via o quê? wget ou via curl? Eu quero wget. Aí vai te dar as opções aqui com os exemplos, tá bom? Ah, gestão de pacote. Você quer saber os tipos de pacote? Ele vai te dar aqui os tipos de pacote. O baseado em Debian, tá? Você quer usar o quê? O apt ou o dpkg? Eu quero o apt. Ó, ele vai te dar as opções aqui que você vai usar. Os baseados em Red Hat. O pacote é DNF ou RPM? DNF. Então você quer usar o DNF ou o RPM? Então você vai usar o DNF. Aí vai te dar aqui as opções com o DNF, tá? E assim por diante, tá bom? Então é a maneira mais prática, tá bom? De você ter os comandos do Linux de uma forma bem rápida e bem prática, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você então ter acesso a esse mapa mental que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, ok?